Olá, o meu nome é Márcia, eu sou assistente social, eu faço a coordenação de saúde mental aqui do município de Santa Helena. Nós estamos trabalhando aqui no CAPS. O CAPS é uma instituição de atendimento psicossocial e fica localizado na frente da Pastoral da Criança. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre o sofrimento de crianças e adolescentes durante a pandemia. A gente precisa pensar que a adolescência é uma fase da vida em que ocorrem muitas mudanças. Essas mudanças podem trazer muito sofrimento psicológico para essas crianças e adolescentes. A gente entende que essa fase é dos 10 aos 19 anos. A criança e o adolescente, eles não têm maturidade suficiente para entender os seus sentimentos e as suas emoções e lidar também com os problemas que a vida apresenta. Então a gente precisa ficar com um olhar muito atento a esse público, porque existem fatores que aumentam os riscos de sofrimento nessa faixa etária, que podem desencadear um transtorno mental, um adoecimento mental e que podem aumentar os riscos para as tentativas de suicídio. Então a gente precisa ficar muito atento. Principalmente agora porque as crianças e adolescentes estão fora da escola e a escola para nós é um grande parceiro na identificação de sintomas iniciais do adoecimento mental. Então, fatores que podem contribuir para a piora dos sintomas: o isolamento social, a falta de diálogo em casa, a negação do problema por parte da família, né? Quando a família ela diminui a queixa do adolescente ou ela não dá tanta importância, então a gente precisa ficar atento a isso. Essa negação pode piorar o problema do adoecimento mental. E onde procurar ajuda? Aqui no CAPS a gente tem vários profissionais que recebem o adolescente, ele pode vir sozinho, ele não precisa estar acompanhado dos responsáveis. Existe uma regulamentação do Ministério da Saúde que permite o atendimento do adolescente desacompanhado dos pais para fazer uma escuta, para fazer um tratamento psicológico, né? E se necessário, quando correr o risco de vida, a gente aciona aí os responsáveis. Então nós estamos todos os dias da semana atendendo, tem os educadores sociais, tem os psicólogos, tem assistente social, tem toda uma equipe que pode fazer esse acolhimento. Então, o adolescente que estiver sentindo que está entrando em depressão, que está passando por um sofrimento, pode vir ao CAPS que ele será acolhido. Olá, eu sou a psicóloga Marciane e estou aqui para contribuir com a família, com a população, né, com todas as pessoas que nesse momento, né, precisam estar entendendo um pouco mais sobre saúde mental. Nesse momento nós estamos falando a respeito da saúde dos adolescentes, das crianças e pensando um pouco como que eles estão enfrentando este momento de pandemia, já que para nós adultos tem sido difícil lidar com este momento de isolamento, né? Um momento onde está sendo potencializado algumas dificuldades que nós já vivíamos nas nossas famílias, na nossa sociedade, e tem sido difícil lidar com essas questões. Imagina então para as crianças e para os adolescentes que nesse momento estão isolados, estão longe das escolas, estão longe do seu círculo de convivência, né? E têm permanecido sob cuidados, muitas vezes, de pessoas conhecidas da família e muitas vezes também aos cuidados de pessoas estranhas, né? Que não existe às vezes um vínculo afetivo fortalecido. E mesmo assim eles também estão precisando enfrentar da mesma forma que os adultos. Nós entendemos que as crianças, os adolescentes, eles estão nesse período de desenvolvimento e precisam de um suporte, né, familiar principalmente, para que seu desenvolvimento mental, emocional, psicológico seja saudável o mais possível, né? Então a gente entende que alguns fatores externos, né, contribuem para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma mais satisfatória ou não. Alguns problemas familiares, conflitos, né, conflitos conjugais, brigas,
problemas relacionados também à situação econômica, né, que nesse momento nós sabemos que para alguns, né, trabalhar tem sido complicado, né, devido a algumas regras, algumas normas, né. Então toda essa situação mais externa, né, também o estresse, né, o estresse ele tem sido um fator muito predominante nesse momento, né. Então todo mundo anda estressado, né, anda cansado, né, anda sem tempo, né. Mas as nossas crianças e os adolescentes, eles estão vivendo tudo isso junto, né? Mesmo que muitas vezes são os pais que trabalham, né? Os filhos, eles absorvem, né, essa situação da dificuldade econômica, né, e dos conflitos, né? Então nós temos que estar nos atentando, né? Como tem sido a nossa atenção para as crianças, para os filhos, né? Para as crianças e adolescentes da nossa família, como que está sendo essa atenção? Está sendo uma atenção de qualidade, né? A gente está conversando, a gente está fortalecendo o vínculo com eles, né? Nós estamos ouvindo aquilo que eles têm para nos contar, né? As suas angústias, o que eles entendem desse momento de pandemia, né? Quais são as dúvidas que eles têm, as angústias, né? Porque de certa forma todo esse mundo exterior, né, ao qual eles estão vendo, sofrendo e absorvendo, né, vai influenciar no seu aspecto interior, né, no seu desenvolvimento psíquico, né. Então, eles também vão se tornar crianças, né, em desenvolvimento, adolescentes, né, estressados, né, com baixa resistência à frustração. Então, de repente, eles estarão reagindo a algumas situações de uma forma muito intensa, né. Situações que de repente não são tão graves, não são tão sérias, né? Mas os adolescentes, as crianças, elas têm demonstrado para nós esse lado interno, né? Dos sentimentos, as emoções, os pensamentos, né? Como algo muitas vezes difícil de lidar, difícil de suportar, um sofrimento realmente, né? Então precisamos nos atentar a isso, né? Nós temos tido muitas situações de crianças, adolescentes querendo acabar com a sua própria vida, né? Então isso nos alerta a pensar o porquê disso, né? O que nós adultos, nós família, estamos fazendo com relação a isso, né? Como que nós estamos olhando para elas, né? Se estamos percebendo esse sofrimento e estamos achando que isso não é nada, que isso não tem importância, né? Isso tem importância sim, tá? Então, para isso, se a gente não sabe como lidar, a gente procura um serviço, a gente procura uma orientação, né, um profissional para estar conversando e pedindo uma orientação quanto a isso. Mas o importante é não esperar acontecer, né, alguma situação indesejável para que a gente busque o serviço de atendimento psicológico, né, para que haja uma evolução dessa situação.